Trazemos hoje uma questão comentada de pontuação solicitada pelo nosso seguidor, vejam aí, Kelvin Gabriel. Ele não pediu uma questão de pontuação, ele pediu da banca SEV Urca. E da banca SEV Urca, a questão mais recente que eu encontrei foi do ano de 2019 e o assunto foi pontuação. Ainda que você não vá fazer uma questão dessa banca, pontuação é um assunto recorrente em qualquer prova de concurso. Vamos à tela? A questão era a seguinte: marque a alternativa em que o uso da vírgula se justifica pela mesma regra do fragmento a seguir. São eivadas de incertezas. Se a Grécia quebra ou não quebra, ou de certezas impossíveis, como, por exemplo, a taxa de inflação vai ser de 6,3 ou 6,7 ao fim do ano. Então, vem cá. O que eu acho ruim é esse tipo de questão. Não estou criticando a banca, porque várias fazem isso. Eu acho que numa tentativa de não traumatizar o candidato, eles ficam com esse papo de você ver o que é feito pelo mesmo motivo ou do que é feito por um motivo diferente. Só que aí vira um enigma. A vírgula se justifica pela mesma regra. Mas que regra é essa? Então você tem que ler o enunciado, supor qual é a regra, para depois você marcar. Vamos lá na tela? Então eu tenho aí o seguinte: certezas impossíveis, como, por exemplo, nós temos uma vírgula depois do como aí. Então, essa vírgula é utilizada em qual dessas 5 opções pelo mesmo motivo? Vejam aí. Vem cá. Quando eu disse vejam aí, se você deixou o vídeo correndo, claro que não deu tempo nem de você ler as opções. É aquele esqueminha, você não tem a questão na mão. Então eu vou pedir para colocar a questão na tela outra vez, aí você vai dar uma pausa e vai colocar os seus neurônios para funcionar, a sua memória para recordar, e aí você aperte o play para ver o que nós vamos falar. Tá bom? Vai lá, na tela. Bom, a letra A diz assim: tome suas decisões, vírgula, mas seja responsável por ela. A letra B diz assim: estudou muito durante o semestre, vírgula, logo conseguiu uma vaga no concurso público. A letra C diz assim: saiu do trabalho, vírgula, fechou a porta. A letra D diz assim: a caridade, isto é, a maior das virtudes, o isto é está entre vírgulas. E a letra S está dizendo: emprego, vírgula, fortuna, vírgula, ciência não são suficientes. Uma delas tem a mesma regra. Se você olhar no original, depois do como tem a vírgula e depois vem a expressão por exemplo. Não é o mesmo motivo da letra A. Porque depois da vírgula de decisões vem o conectivo mas. Então, em linhas gerais, quando a gente tem o que a gente chama de um período composto, o que vem a ser um período composto? É aquele período que tem mais de uma oração. Então, período composto é aquele que tem 2 ou mais orações. Tá bom. O que é mesmo uma oração? Uma oração, né, as orações, elas são enunciados com verbo. Então, todas as vezes que nós tivermos enunciados com verbo, esses enunciados comporão uma oração. Então, estou falando a respeito de verbo. Estou falando. Tem expressão verbal, é uma oração. Hoje o dia está nublado. Está, é um verbo, é uma oração. Outra coisa, o período composto tem orações separadas por vírgulas. Então, uma das funções da vírgula é separar as orações do período composto. Vai lá na tela. A letra A eu já disse que não é.
Mas tome suas decisões, tome é um verbo. Seja responsável por ela, seja é outro verbo. Então essa vírgula aí está encerrando a primeira oração. Ok? Além disso, elas podem também ser separadas por conectivos, que são as conjunções. Aquelas palavras ou aquelas expressões que estabelecem uma relação de sentido. Ou pode ser só vírgula, ou pode ser só conjunção, ou pode ser as duas. Aqui, ó. Saiu, entrou, saiu novamente. Quantas orações eu tenho ali? 3. Uma com o verbo sair, uma com o verbo entrar, outra com o verbo sair. O que é que separa as duas orações? As vírgulas. E a segunda e a terceira? A outra vírgula. Ok? Por exemplo, saiu e entrou 2 vezes. Quantas orações nós temos ali? 2. Uma com o verbo sair, outra com o verbo entrar. O que está separando as duas? O conectivo e. A conjunção e, que indica adição. Ele fez uma coisa, saiu, e ele fez uma outra coisa, entrou. Saiu e entrou. Então aqui nós temos 2 orações. Ok? Agora, quando eu tenho assim, entrou, mas não saiu de novo. Quantas orações nós temos ali? 2. Uma com o verbo entrar, outra com o verbo sair. O que é que está separando as duas? Uma vírgula e o conectivo. Então, no período composto, a vírgula serve para separar orações. Vai lá na tela. Quero começar como que não é a resposta, que é a letra C. Saiu do trabalho, vírgula. Fechou a porta. Então, saiu é um verbo, fechou é outro verbo. Logo, nós temos o quê? 2 orações. Essa vírgula separa 2 orações. Olha a letra A, que também não é a resposta. Tome é um verbo. Seja é um outro verbo. Então, 2 orações. Além da vírgula, tem um mas. Então, vem cá. Na letra C, apenas a vírgula separa 2 orações. E na letra A vírgula mais o conectivo separam as 2 orações. Na tela. A letra B de bola também não é a resposta. Porque estudou muito durante o semestre, estudou é verbo. Conseguiu uma vaga é outro verbo. Então são 2 orações. Então essa vírgula separa e tem um conectivo logo. O caso da letra A e o da letra B são exatamente o mesmo. A vírgula separa 2 orações, sendo que a segunda começa com um conectivo. E a letra C, a vírgula separa 2 orações, mas não a segunda não começa com um conectivo. Olha aí na tela. Então não é nem A, nem B, nem C. Das 2 que sobraram, acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Porque, olha o original. São eivadas de incerteza ou de certezas impossíveis, como, por exemplo. Então, a expressão, a palavra como, vírgula, por exemplo, essa vírgula separou esse conectivo como de uma palavra que vai exemplificar, isto é, esclarecer, isto é, detalhar. É o que acontece na letra D. Vejam só. A letra D diz assim: a caridade, isto é, a maior das virtudes, deve reger nossas atitudes. Você vê que assim, quando eu coloco isto é, ou quando eu coloco por exemplo, o que vem depois do por exemplo e o que vem depois do isto é, servem para quê? Para detalhar, para esclarecer. E mais, quando eu falo certezas impossíveis como, isso não é uma oração.
E quando eu falo, por exemplo, a caridade, vírgula, isto é, a caridade não é uma oração, como em A, em B e em C. Professor, por que não a letra E? Veja a letra E. Porque a letra E diz assim, emprego, fortuna, ciência, não são 3 orações, mas não tem um termo esclarecedor. É uma enumeração. Emprego, fortuna, ciência. Comprei arroz, feijão, ovos, macarrão. Então a vírgula também serve para marcar enumerações. Tá? Então, hoje temos uma dica aí de pontuação. É um assunto que te interessa? É um assunto do qual você precisa aprender mais? Então, vai lá na tela. Se você for lá no meu site www.ricardoerce.com.br, o curso mais novo que eu gravei no momento da gravação deste vídeo é um curso que eu estou fazendo para a Prefeitura de Belo Horizonte, área da saúde. Tá bom, você não vai fazer esse concurso, não tem problema. Mas as questões da banca RBO, que vai fazer esse concurso, eu peguei 10 questões de pontuação dessa banca e vou expor a teoria de pontuação para que se faça uma revisão, obviamente, mais detalhada do que o que eu fiz aqui agora. E você que vai fazer eventualmente o concurso, nem se fala. Gente, estudar fazendo questões é sempre uma boa pedida, principalmente para você que está esperando um edital que neste momento ainda não saiu, ou esperando um concurso que por uma razão de pandemia está suspenso. Então, ganhe tempo, ou ganhe conhecimento, aproveitando o tempo de maneira mais útil. Então, procure lá. Ah, não quer pontuação? Lá tem outros temas também. Todos os temas de concurso eu tenho em módulos, ou deste curso ou de outros. Então, acessa lá, www.ricardoerce.com.br.